E aí, pessoal, então, para a gente dar sequência aos nossos estudos sobre Grécia, né? Falamos do período da civilização cretense, vamos estudar a outra civilização dentro desse período pré-homérico, que é a civilização micênica, beleza? Bom, como eu disse, após aquele maremoto, né? Aquela tragédia de causas naturais, uma outra cidade vai ocupar o lugar que era de Creta, né? Como principal cidade do mundo grego, que é a cidade de Micenas. Bom, Micenas, apesar de ter uma cultura de base aqueia, né, a etnia, o povo, né, que fundou a cidade de Micenas são os aqueus, mas Micenas absorveu boa parte da cultura cretense, naquele processo que eu falei que é muito comum nessa dinâmica do mundo antigo, né, de uma civilização servir de base para uma outra civilização. Só que, diferentemente de Creta, né, que tinha uma dominação no mar Egeu por base do comércio, Micenas se caracterizava por ser uma cidade guerreira, né? Ou seja, impunha a sua dominação a outras cidades através da guerra. E um desses conflitos travados por Micenas, né, contra outras cidades gregas, famoso no mundo antigo, foi a Guerra de Troia. Conflito esse narrado em duas obras, né, a Ilíada e a Odisseia, que foi escrita por Homero no período homérico, né? E essas duas obras são importantíssimas porque elas sintetizam a cultura grega, os costumes, as tradições, enfim, todos os aspectos, né, que fazem do grego ser grego, né, vamos dizer assim. Essa guerra ela acontece, né, pelo famoso a questão, né, a cidade de Micenas era governada nesse período pelo rei Agamenon, né? E o Agamenon queria ter o controle total da região ali do Mar Egeu, e o empecilho para esse controle total era justamente Ílio, que era a cidade de Troia, né? Então havia já uma rivalidade entre as duas cidades. Só que o que desencadeia a guerra, né, é o fato de que um príncipe troiano chamado Paris, em uma viagem diplomática que ele faz até a cidade de Esparta, ele sequestra, né, ele rapta a esposa do rei de Esparta, que é Helena, que era considerada a mulher mais bonita da Grécia, e leva para sua cidade. E o rei de Esparta, que é Menelau, né, o chifrudo, aí, o cara que foi corneado aí, né, dentro dessa dinâmica, ele vai, o Menelau é irmão de Agamenon, então ele vai até Agamenon e pede, né, que o irmão o ajude nessa guerra para recuperar, resgatar a sua honra. Então a guerra ela começa por essas questões, vamos dizer assim, né, extraconjugais, mas a dinâmica é questão de poder, de domínio, de rotas comerciais, enfim. E a guerra, todo o conflito vai ser narrado nessas duas obras, na Ilíada e na Odisseia, obras essas que sintetizam esses aspectos da cultura grega. Então, durante 10 anos, Micenas vai levar todos os gregos, né, todas as suas cidades subordinadas a essa guerra contra Troia. Então, vários heróis da mitologia grega participam desse conflito. O mais famoso deles é Aquiles, né? Enfim, e depois de 10 anos, os gregos conseguem definitivamente vencer os troianos, né? Inclusive usando aquele subterfúgio, aquele plano do cavalo de Troia, enfim, e eles conseguem então vencer essa guerra. Tá? Então, Micenas vai prosperar até mais ou menos o ano 1100 a.C., quando a Grécia vai ser invadida novamente por uma onda de povos chamados dóricos. Os dóricos também eram um povo guerreiro, mas os dóricos introduziram uma tecnologia que não existia na Grécia até então, que é o domínio da metalurgia do ferro. Então, os micênicos, eles dominavam a metalurgia do bronze, mas não dominavam a metalurgia do ferro. Resultado, né, dos confrontos, das guerras entre dóricos e micênicos, vai ser justamente a destruição das cidades gregas. Então, o que nós encontramos nesse período são muitos sítios arqueológicos, né, de cidades que foram destruídas, queimadas pela invasão dos dóricos. Um reflexo direto da invasão dos dóricos é o processo da chamada primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? A diáspora é uma migração forçada.
quando uma população ela é expulsa do território que ela se originava, né? O seu território natal, vamos dizer, sua terra natal. Então, por volta do ano 1100, a invasão dos dóricos, né? A violência dessas invasões faz com que essa população grega fuja das cidades para o campo. Então, o período homérico começa justamente aí, né? Na primeira diáspora grega, que vai encerrar o período pré-homérico e iniciar o período homérico, tá? Então, muitos historiadores chamam o período homérico de Idade Média da Grécia, justamente por ser o período onde nós temos uma ruralização da população, a quase não utilização de moedas, a utilização da escrita quase desaparece. Então, o que acontece no período homérico é um retardo, né? Um retrocesso no desenvolvimento da civilização grega. Então, você vai ver uma população fugindo das cidades, indo para o campo, e uma reorganização da sociedade grega, o que a gente chama de sociedade gentílica, né? A formação dos chamados genos. O que é o geno? O geno é um clã familiar. Então, essas pessoas que estão fugindo das invasões dóricas, das cidades, para o campo, elas formam núcleos familiares que passam a sobreviver da agricultura de subsistência, né? Com o passar do tempo, esses genos vão crescendo, vão se unindo, dando origem às patrias. O negócio aqui bateu aqui na mesa, desculpa aí. Dando origem às patrias, e as patrias vão dar origem às tribos. A união de tribos dá origem aos demos, e os demos vão dar origem à polis, a cidade-estado grega. Esse diagrama aqui mostra muito bem esse processo de evolução, tá? Então você tem os genos, a união de genos dá origem às patrias. Como é que os genos se unem? Através de casamentos, principalmente. A união de tribos, a patria, né? Vai se unir dando origem às tribos, a tribo dá origem aos demos, e o demos, lá no final do período homérico, já no início do período arcaico, vai dar origem à polis, a cidade-estado. Então esse processo é longo, ele vai acontecer durante todo o período homérico, que se estende aí por mais ou menos 5 séculos, né? Começando ali no ano 1100, indo até os anos 800, 700 antes de Cristo. Beleza, pessoal? À medida que essa população vai crescendo, a figura do basileu vai se tornando mais importante. O que é o basileu? O basileu é o chefe, é um patriarca, né? Que dominava os genos, depois as patrias, as tribos. E esse cara ele tem a função de dividir as terras. Só que nesse processo de divisão de terras, ele vai beneficiar os seus parentes e amigos mais próximos. Então isso vai gerar um problema, que é a falta de terra. Vai chegar um momento onde você vai ter uma elite com muita terra e a maior parte da população sem terra, né? Então, no final do período homérico, acontece o que a gente chama de segunda diáspora grega. Os gregos vão lançar uma segunda onda de imigração, fundando cidades e colônias no Mediterrâneo e na Ásia Menor. Então, a primeira diáspora grega, ela foi provocada pela invasão dos dóricos. Marca o início do período homérico, aonde se estabeleceu a sociedade gentílica. A segunda diáspora grega, ela acontece no final do período homérico e início do período arcaico, e foi provocada pela falta de terras, né? Terras que foi acumulada pela elite pela divisão desigual dos basileus. Tá? Então, nós temos aqui uma reorganização da sociedade, né? De acordo com a posse da terra, com a riqueza. Nós temos os eupátridas, que vão ser a aristocracia, a elite dessa sociedade, né? Os georgóis, que são os pequenos proprietários rurais, e os tetas, os marginalizados, que não possuem terra, né? Então, nessa segunda diáspora, principalmente os georgóis e os tetas vão fundar, né, essas colônias na região da Ásia Menor, fora da Grécia continental. E aí eu chamo a atenção para vocês vão perceber que essa questão da terra,
ela vai se agravar no período arcaico, vai dar origem a grandes revoltas sociais, principalmente em Atenas, e essas revoltas sociais vão ser a chave para a gente entender o processo de estabelecimento da democracia na Atenas clássica. Então, todas as fases que nós estamos estudando, elas são importantes porque elas dialogam entre si, né? E possibilitam o surgimento de estruturas mais adiante, como a democracia. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Não se esqueçam da questão das duas diásporas. A primeira diáspora inicia o período homérico, a segunda diáspora encerra o período homérico, tá? Período homérico porque acredita-se foi que nessa época onde viveu Homero, o autor das duas obras, da Ilíada e da Odisseia, que foram escritas aqui, né? E se tornaram base da cultura grega. Aí você deve falar, professor, mas o senhor acabou de falar que a cultura letrada não era, ela caiu em desuso, a escrita, a moeda. Como é que essa obra foi escrita? Na verdade, o Homero, ele era o que a gente chama de aedo. O aedo é aquele cara que cantava os versos, né, dessas histórias. Então, o Homero, ele fez a compilação de todas essas lendas, dessas narrativas, e sintetizou ela em duas obras. Beleza? Esse foi o processo aí. Então, pessoal, a gente vai encerrar nossos estudos, por enquanto, de Grécia nesse vídeo aqui. Nos próximos vídeos, a gente vai dar sequência no período arcaico, clássico e também no período helenístico, helênico, né? Que é o período da dominação macedônica. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.